Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com a nossa saga romana. Hoje voltaremos para Constantinopla, veremos um pouco mais do Império Romano do Oriente, ou podemos chamar já de Bizantino. Isso é um assunto que também vamos conversar neste vídeo, talvez nesse, no próximo, enfim, vamos falar sobre isso de qualquer maneira. Então hoje vou contar a história de Zenão I, vou começar a história dele porque é bem extensa, ele ficou muito tempo no governo e aconteceram fatos importantíssimos neste período do governo dele, nessa primeira parte do império dele, que vão refletir diretamente no que vai acontecer no Ocidente, né? Por que Zenão não ajudou Júlio Nepos? Por que Zenão não fez nada quando Rômulo Augusto se tornou imperador? Enfim, vou contar algumas coisas aqui que vão ser importantíssimas para que vocês compreendam todos os elementos que fizeram parte dessa reta final, dessa queda de Roma, desses últimos momentos aí do Império Romano, beleza? Então vou parar de dizer o que eu vou falar aqui hoje para começar a contar aqui com a história do vídeo. Mas claro, antes, sempre peço a vocês que não esqueçam de dar um tapote nesse like e compartilhar com os amigos, porque ajuda demais a divulgar o canal. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago vários temas da história antiga, em civilizações do Ocidente e do Oriente. É só vocês darem uma olhada aí nas playlists dos vídeos especiais. E tem aqui a nossa saga romana, onde eu trago a história de Roma, da sua fundação, chegando no período do Império, e conto a história de todos os imperadores, inclusive os usurpadores, que tem nesse vídeo de hoje usurpador também. Então ninguém escapa, hein? Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com várias imagens. Se tem imagem eu coloco aqui, sem enrolação, com muito conteúdo. E também me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal. Eu posto os vídeos, sempre aviso quando os vídeos saem. E também faço ali as enquetes, mando recados, enfim. Meu quadro Curta com o Zelota, eu faço um resumo desses vídeos aqui e trago até um conteúdo extra. Se caso não der tempo de colocar aqui e ficar muito extenso, eu boto lá. Mas enfim, vamos lá, sem enrolação. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. Zenão I, que eu já comecei a contar a história dele no vídeo do Leão I, então vale sempre lembrar, né, para quem está acompanhando a saga romana, você que chegou agora por acaso, caiu de paraquedas aqui, não sabe do que se trata, então vai lá no vídeo do Leão I, vou deixar logo o card aqui em cima, para você entender essa história daqui, porque todas elas são aí interligadas, todas as histórias aqui se encaixam, beleza? Então lá, Zenão I, que foi imperador de 474 a 475. Mas espera aí, você não disse que foi muito tempo que ele ficou no governo? Sim, ele ficou muito tempo. Mas esse primeiro período do governo dele vai haver uma situação que foi a situação justamente que impediu ele de ajudar, né, seus colegas em Roma, principalmente o Júlio Nepos, que tinha sido ali uma indicação do Leão I, né? Então a Flávio Zenão, né, que era o nome que ele adotou, o nome grego em 460. Na verdade eu apenas trazendo aqui uma recapitulação, porque algumas dessas coisas eu já falei no vídeo do Leão. E ele que tinha o seu nome verdadeiro, que era Taraques Codiça, né, porque ele era um Isáurio, que era um povo bárbaro, que era aliado dos romanos. Ele nasceu em 425 em Rusumblada, e depois passou a se chamar Zenópolis. Bom, ele era chefe dessa tribo dos Isáurios e eles eram recrutados como soldados pelos bizantinos. Os Isáurios eles foram utilizados por Leão I, né, para formarem a sua guarda pessoal e passaram a ser chamados de escubitores, ou também seriam chamados como sentinelas, que traduzindo, né, do latim para o português significaria do lado de fora da cama. Então, para mostrar a proximidade que essa guarda estaria do Leão I. Esses sentinelas eles vão ganhar muita força, principalmente neste século seguinte, que será o século VI,
e no século VII em Constantinopla, chegando até a colocar alguns imperadores no cargo, como foi no caso ali do Justiniano, do Justino, Maurício, entre outros imperadores ali dessa dinastia do Justiniano. No caso aqui estamos na dinastia leonina. Bom, então eles seriam equivalentes à guarda pretoriana que existia em Roma, desde o início de Roma, que foi fundada por Otávio Augusto e que vai ser extinta por Constantino. Bom, então eles foram recrutados por Leão I para evitar as influências do bárbaro Aspa, que era o general-chefe, o mestre do exército de Constantinopla, e que ele era um bárbaro, era um alano, e que ele era uma espécie de Ricímero de Constantinopla. Da mesma forma que a gente tinha o Ricímero em Roma, que era o manipulador, o criador de fantoches, que colocava os imperadores no trono e tirava quando ele queria, bem entendia. Então ele manipulava, assim como o Aspa vinha fazendo também em Constantinopla. Para quem tem acompanhado aqui a saga romana, visto aí os vídeos do Oriente, tem acompanhado aí todos esses eventos. Bom, então é o seguinte, todos esses detalhes estão no vídeo do Leão I. Bom, então a ascensão do Leão I e a queda, no caso, a ascensão e queda do Zenon, foi uma coisa rápida. Bom, Leão I ele vai morrer no dia 18 de janeiro de 474. Como eu salientei, ele não teve filhos, ele teve apenas duas filhas, uma que chamava-se Leôncia, que casou-se com o filho de Marciano, e a outra era a Ariadne, que vai vir a se casar com o Zenão. Então ele, no caso, deixou como seu herdeiro o seu neto Leão II, que era filho do Zenão com a Ariadne, a sua filha. E aí o Leão II, quando ele vem a se tornar imperador após a morte do seu avô, ele tinha apenas 7 anos de idade. Então, obviamente, ele não poderia governar com 7 anos de idade. Então, o seu pai, no caso Zenon I, no dia 9 de fevereiro de 474, é nomeado como co-imperador, é elevado a Augusto. Ele que já era patrício, gozava daquela boa amizade com Leão I. E, enfim, no vídeo do Leão I eu conto toda essa história, eu não vou contar mais aqui para não tomar tempo deste vídeo aqui, que tem muita coisa para contar. E aí aconteceu que Leão II ele vai governar por apenas 10 meses. Ele vai morrer de uma doença desconhecida. Existe uma versão que eu já li por aí que dizem que ele havia sido envenenado pelo Leão I. Tamanho é o desejo do Leão I de ser imperador. Mas o Zenão não era bárbaro, ele não poderia ser imperador. Neste caso, sim, porque ele entrou como imperador, se tornou imperador, no caso era co-imperador com o filho dele, que seria ali um legítimo bizantino. Zenão I, ele era exáureo, o que causou uma impopularidade com o povo de Constantinopla, e isso acabou sendo um grande problema para ele. Isso acabou gerando o quê? Uma revolta que vai ser orquestrada pela Verina, a sua própria sogra, a antiga imperatriz viúva do Leão I. Ela vai fazer uma revolta em favor do Basilisco, ele mesmo que liderou a campanha desastrosa contra os vândalos do rei Gesserico, fazendo aquela grande besteira. Eu conto esses detalhes também no vídeo do Leão, e acabou fazendo com que Constantinopla perdesse muito dinheiro e perdesse uma guerra que eles poderiam ter vencido e ter finalmente se livrado dos vândalos. Problema que vai refletir aí nos próximos anos e vieram, claro que eu já contei aqui no canal. Bom, então foi o seguinte, ela orquestrou esse golpe para que o Basilisco se tornasse imperador. O que não foi bem exatamente isso. Eu vou contar mais detalhes na frente ainda neste vídeo. Aí o que aconteceu foi que Zenão, para não ser assassinado, ele teve que fugir de Constantinopla e acabou se mudando para Antioquia, lá na Turquia. Apesar daquela campanha desastrosa, o Basilisco ele tinha bons serviços prestados a Constantinopla, como algumas
vitórias em revoltas que aconteceram na Trácia, que era uma região que pertencia ao Império Bizantino, mas que estava sendo ocupada pelos bárbaros já há um bom tempo, né? Desde a época do Imperador Valente. Então eles eram bárbaros federados, né, que serviam ali, mandavam homens para o exército romano, os ostrogodos estavam por lá. Mas enfim, ele havia, né, feito algumas campanhas por lá. E claro que em 471 ele vai ajudar o Leão I a se livrar do Aspa. O Aspa que colocou Marciano como imperador, colocou o Leão I como imperador, queria mandar em tudo, né? E aí ele acabou orquestrando aquele assassinato em massa que matou o Aspa e os seus 2 filhos, né? E deu o apelido de Leão I de Açougueiro. Então em 474 o Basílisco ele foi para a Trácia para abafar uma rebelião que aconteceu, liderada pelo Teodorico Estrébão, que era o rei dos ostrogodos, para ter ali uma conversa. Na verdade ele chegou lá, não foi para lutar com ninguém, ele precisava de um apoio para derrubar o Zenão I, já que o Estrébão ele odiava os Isáurios. Então aquilo ali era uma coisa que ajudaria ele a conseguir gerenciar e ter um exército, já que o Zenão se mandou e levou os Isáurios. Só que aí tem uma história também, que vou abrir um parêntese aqui sobre o Basílisco, que é o seguinte: não é oficial, certo? É uma suposição, uma história através de uma interpretação de um cronista bizantino chamado João de Antioquia, que através de fragmentos de texto ele havia falado que o Basílisco ele era tio do Odoacro, que o Odoacro, chefe dos Éurulos, foi justamente o bárbaro que conseguiu invadir a Itália e fazer o ataque derradeiro a Roma, acabando com o Império Romano em 476. E claro que eu vou contar esses detalhes no vídeo do Rômulo Augusto, será o próximo vídeo da saga romana. Ele foi responsável por esse último suspiro. Ou no caso também ele seria irmão, né, do Armato. Mas isso é só são boatos, né? Na verdade não existe uma confirmação a respeito disso. Tá mais para não do que para sim. Mas enfim, aí o Basílisco fez esse acordo, né, com o Estrébão para que ele fizesse parte do exército de Constantinopla, já que ele odiava os Isáurios, né, e Basílisco queria se livrar de Zenão. E aí quando ele já com um exército em mãos, a população contra Zenão, todos os fatores ali, até a própria sogra de Zenão conspirando contra ele. Então Zenão fugiu, né, para não morrer, e junto com ele leva uma parte dos soldados isáurios e também leva o tesouro de Constantinopla. Então foi por esse motivo que Zenão não fez absolutamente nada, no caso não pôde fazer nada para ajudar o Júlio Nepos quando ele foi derrubado lá em Constantinopla, que foi justamente nesse ano aqui de 474 para 475. E aí vai acontecer a ascensão do Basílisco, né, que se chamava Flávio Basílisco, né, só não sei que ano ele nasceu, não existe registro disso, mas ele foi coroado no dia 9 de janeiro de 475. E ele pensou em fazer uma nova dinastia, uma dinastia. Na verdade já existia essa dinastia, que era a dinastia leonina. Então ele estava tentando criar uma nova dinastia. Então ele vai nomear a sua esposa Hélia Zenones como imperatriz e o seu filho como César, né, como no caso vice-imperador, que era Marcos. Essas coisas a gente não vê faz tempo na saga romana, né, de ter o Augusto, ter o César, enfim. E depois ele vai se tornar Augusto de novo. E aí o governo do Basílisco foi o seguinte: como Zenão foi embora e levou o dinheiro todo, o Basílisco teve que se virar, né? Os cofres estavam vazios. E aí ele teve que aumentar os impostos para poder botar as contas em dias. Mas isso foi só um primeiro de um dos vários atos que ele vai fazer, que vão causar tumultos em Constantinopla.
Outro caso foi o seguinte: ele começou a leiloar cargos públicos, começou com atos de corrupção, começou a leiloar coisas que não aconteciam há muito tempo em Constantinopla. Então quem pagasse mais ganhava um cargo público e faria parte da corte de Constantinopla. Então ele também vai extorquir a igreja, porque ele também tinha uma visão de ser, teve a visão do cristianismo, e em Constantinopla nós tínhamos um lado mais de Nicéia. E aí vai acontecer um outro problema que vai causar a insatisfação da população. Além dessas questões de corrupção e de estar extorquindo a igreja, vai acontecer um incêndio em Constantinopla. Vão queimar vários prédios importantes, inclusive a biblioteca que havia sido construída pelo imperador Juliano o Apóstata, que foi o último imperador pagão de Roma. Tem vídeo sobre ele aqui na saga romana. E aí esse incêndio ele vai ser visto como um mau presságio desse império do Basílisco. Então depois disso ele começou a perder o apoio de todos aqueles que o haviam elevado ao trono. Bom, primeiro a irmã dele, Verina, porque ele mandou matar Patrício, que era amante dela e que era o mestre dos ofícios. Mas por que ele mandou matar Patrício? Quem era esse Patrício? Era só apenas um mestre dos ofícios? Na verdade era o seguinte: a articulação que a Verina fez para derrubar o Zenão não foi para colocar o Basílisco como imperador. Ela queria colocar o Patrício como imperador. Como ela ainda era imperatriz, ela recém-viúva, e ela já tinha um caso com ele, ou seja, ela estava traindo o Leão I, ela iria casar-se com Patrício para que ele se tornasse imperador. Então, nessa situação, o Basílisco matou Patrício para que não houvesse uma usurpação dentro da usurpação. E essa foi a situação que aconteceu. E aí a Verina, claro, se afastou do seu irmão, ficou revoltada, né, com essa morte do assassinato do Patrício. E aí ela perdeu, no caso o Basílisco perdeu o apoio da Verina, que tinha muita influência ali na corte de Constantinopla. Depois de perder esse apoio, ele também perde o de Estrébão, o general com quem ele fez o acordo para derrubar Zenão e ficar ali como mestre do exército de Constantinopla. Porque ele pegou e nomeou o seu sobrinho Armato como o chefe, o mestre do exército. E esse cargo era o cargo do Estrébão. Então foi mais um que acabou abandonando ali o Basílisco. Então ele perde o exército, perdeu a irmã. E aí, para completar, tem uma história de uma traição. Dizem que o Armato era amante também da Hélia, né? A imperatriz, a esposa do Basílisco. Ainda tem esse detalhe aí, né? Além de estar sendo abandonado, também era corno. E aí ele perde o apoio de Ló. Ló, eu acho que passei batido, não mencionei esse detalhe. O Ló, ele era um Isauro, que era um general Isauro, muito próximo de Zenão. E o Basílisco havia subornado o Ló para matar o Zenão, matar o seu amigo, né? E o Ló recebeu o dinheiro e tal. Mas aconteceu o seguinte: com aquela insatisfação toda da população de ter o Zenão como imperador, um bárbaro, um Isauro, existia aquele ódio contra os Isauros. Então foi que eles resolveram fazer: mandaram ali executar todos os Isauros que estavam na cidade. E é claro que o Ló não se agradou daquilo, de ver o seu próprio povo sendo massacrado pela população de Constantinopla com o apoio do imperador Basílisco, e acabou também se afastando dele. E aí aconteceu que, sem o apoio todo que ele teve, sem dinheiro, sem apoio, corrupto e também corno, o Basílisco ficou numa situação muito difícil. E aí foi o momento que, em 476, Zenão retorna para Constantinopla, trazendo um exército formado por Isaurios.
e ele acaba não encontrando nenhuma resistência em Constantinopla e ele retoma o trono para ele. E aí, o que aconteceu com Basílisco foi o seguinte: existem dois finais para a história dele. Não sei qual dos dois é o verdadeiro, mas enfim, vou contar os dois aqui. Basílisco foi assassinado junto com toda a sua família. No caso aí, a esposa, o filho e talvez até o seu sobrinho Armato. Enfim, foi todo mundo no pacote. Uma outra versão diz que ele foi banido para a Frígia, que era um território romano que ficava na Anatólia, na Ásia Menor. Então esse foi o final dele. E aí, no caso, o Zenão I, ele retorna e vai ficar ali de 476 até 491 como imperador. E vai assistir do seu trono a queda de Roma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Uma coisa importante a salientar aqui: apesar de que a saga romana está acabando, para quem gosta dessas histórias de traições, de articulações políticas, de toda essa parte que tinha na saga romana, vai acabar Roma, mas Constantinopla continua com as mesmas coisas, é uma extensão de Roma. Então, na quarta-feira estarei trazendo um vídeo especial. Eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, normalmente eu gravo na sexta. Então a enquete está no ar, então ainda não sei quem foi que venceu a enquete, se foi o reino Ptolomaico ou se foi aqui a Síria, né? Que foi aí duas civilizações que eu coloquei aí, duas opções, né? No caso o reino Ptolomaico, sugestão de um inscrito aqui do canal, e será trabalhado no formato de saga, então serão 3 ou 4 vídeos. Vou contar toda a história do reino Ptolomaico, culminando ali com a ocupação romana, um período romano no Egito, e a Síria, que eu contarei também a sua história, das suas origens, como era a Síria na antiguidade e depois com a ocupação romana. Então, por enquanto, está ganhando o reino Ptolomaico. Provavelmente vocês já devem estar sabendo aí o resultado que eu vou contar lá no Instagram, beleza? No caso, vou contar ontem, né? Porque eu estou no meu presente aqui, que é quinta-feira, e para vocês que estão vendo esse vídeo no sábado, sexta-feira, ontem, já saiu o resultado. Então, para quem está acompanhando pelo Instagram, já deve estar sabendo. Enfim, tá meio de volta para o futuro aqui, meio Vingadores Ultimato, mas enfim, não interessa, aqui o assunto é história. Então, vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota, a gente se vê na quarta-feira, creio eu que com o reino Ptolomaico aí, com a primeira parte, que é o tema que está vencendo a enquete. Falou pessoal, até quarta, valeu!